Olá pessoas! No último ano ou dois, vocês acompanharam ao longo dos vídeos de aquisição do canal, que são majoritariamente focados em quadrinhos, que é o grande foco do canal, mas de vez em quando vocês viram nos vídeos de aquisições que eu comprava um ou outro jogo de GameCube, um joguinho velho, mas a maioria de fato era de GameCube. E muitas pessoas, tanto nos comentários dos vídeos quanto no grupo do Telegram e em outros lugares, vieram perguntar qual é a graça do GameCube, o que é o GameCube e tudo mais. Então, como esse forninho da felicidade está completando 20 anos hoje, eu acho o momento perfeito para apresentar ele propriamente para vocês. Então, GameCube, inscritos, GameCube. Bom, vamos apresentar direito à criança. O GameCube foi um videogame lançado pela Nintendo, substituiu o Nintendo 64 e foi substituído pelo Wii. Então, sim, ele é da mesma época do Dreamcast, do primeiro Xbox e do monstruoso PS2. Mas na verdade quem deveria ser chamado de monstruoso é esse garotão aqui, porque o Xbox foi o mais potente da geração, mas o bicho era um tanque de tão grande. Já o GameCube conseguiu um desempenho melhor em alguns jogos e ainda era mais potente que o PS2 e o Dreamcast. Sim, o GameCube é mais potente que o PS2, se acalma que você se acostuma com a ideia. Bom, o meu GameCube é esse bebê prateado, mas ele sai em várias cores. Ele tem duas entradas de memory card na frente, junto com 4 entradas de controle. Um resquício do passado são as entradas para expansão que ele tem embaixo, que servem para usar o adaptador de rede, para jogar jogos online, que nunca foi forte do GameCube. O mais legal mesmo para fazer esse acessório é ligar vários GameCubes em LAN para jogar com até 16 pessoas em alguns jogos. O outro espaço foi o famigerado Game Boy Player, uma base para jogar vários jogos do Game Boy tijolão, Color e Advance na tela da sua televisão. Na real, o GameCube teve uma simbiose bem interessante com o Game Boy Advance, já que eram da mesma época e tem até um cabo para conectar os dois e usar o Game Boy como controle, e ainda desbloqueia várias paradas em vários jogos. Mas eu não tenho o Game Boy nem o cabo, então vou ficar devendo mostrar essas funções para vocês. E a parte mais engraçada do Game Boy Player é o fato de que eles consideraram essa base para dar o nome do bicho, porque ele realmente só vira um cubo perfeito quando está montado com a base. Incrível! Além disso, os primeiros modelos de GameCube tinham uma saída a mais para vídeo componente. Infelizmente o meu não tem essa saída, mas tudo bem porque o cabo de vídeo componente original do GameCube é um dos acessórios mais caros dos videogames. Mas nem falamos ainda do controle da criança. E eu sei, ele é bizarro, pacas, se olhando assim de frente. Mas confia em mim, eu já joguei em muitos videogames e posso garantir que o controle do GameCube é um dos melhores já feitos. Além dele ser extremamente confortável, ele é super otimizado. Como a maioria dos jogos tem o botão A como botão principal, seja para pular, interagir ou bater, ele é o maior botão no controle, mas você ainda consegue apertar os outros botões sem nenhum esforço. Outro detalhe legal são os gatilhos, já que eles são analógicos, ou seja, eles não são botões de liga, ou sim ou não. Eles sentem o quanto você está apertando eles, então para jogos de corrida e qualquer outro que soube usar isso, eles foram sensacionais. Ele também teve um controle sem fio original chamado Wavebird, mas eu prefiro o controle com fio do que o controle a pilha, então nem tenho vontade de pegar esse aí. Mas, agora que já falamos do aparelho em si, vamos falar do que realmente importa, os jogos. Olha, eu tenho nenhuma ideia do que aconteceu com a Nintendo nessa época, mas ela tava loucaça! Porque cada empresa tem seu jeito de fazer jogos, e os jogos que ela libera para serem lançados no seu console meio que fazem a cara desse console. Tipo, o PS2 com jogos de mundo aberto e mais adultinhos, e o Dreamcast com jogos mais estilo fliperama. A Nintendo tava com uma certa onda no Nintendo 64 de jogos mais pra todas as idades, mas bem divertidos, mas no GameCube, meu irmão! A gente consegue ver essa loucura muito claramente com a mídia que eles escolheram. A Nintendo aprendeu a lição e não repetiu a cagada de usar cartuchos nessa época. Então, usaram CD ou DVD como os outros? Não! Usaram mini-discos, só pra não pagar um centavo a ninguém pra usar a mídia de outra pessoa. Mas vamos ver então os jogos do lançamento dele. Se Nintendo, claro que vamos começar nossa plataforma com o jogo do Luigi. Caçando fantasmas porque sim. Só lá na frente como ter um jogo do Mario, tirando férias numa ilha muito doida, sendo preso e usando jato de água para limpar a ilha que foi poluída. Sim, a ideia de Super Mario Sunshine é super diferente dos outros Marios, mas até que é super maneiro. A Nintendo lançou jogos de praticamente todas as franquias e nenhum deles foi mais do mesmo. Todos foram super fora da curva, tipo o caso do Super Mario Sunshine, mas vou dar alguns outros exemplos aqui de jogos que eu tenho. A gente teve 2 Zeldas, um deles foi super estilizado sobre barcos, navegação e exploração de um mundo tomado por água, e o outro foi o mais sombrio e realista de todos os Zeldas. Deve ser por isso que a Princesa do Crepúsculo é meu Zelda favorito. E olha que eu falar que gostei de um Zelda forçado, hein. Mario Kart saiu da fórmula de ser um jogo de corrida super viajado? Claro que não, mas saiu da fórmula de ter só um piloto. É isso aí, no Mario Kart Double Dash a gente pilota carros com 2 pilotos revezando. Dá pra você e seu colega sentado no sofá pilotarem carros diferentes, controlando piloto e copiloto cada um, ou dá para os dois jogarem o mesmo carro revezando. Se o Mario Kart é uma bagunça doida por si só, esse ainda é mais delicioso.
E lembra que eu falei de conectar GameCubes em LAN? Olha essa loucura, meu irmão! E além das franquias clássicas da Nintendo, tivemos várias franquias novas e continuações incríveis de franquias antigas, como Harvest Moon, Wonderful Life e Another Wonderful Life, os melhores simuladores de fazenda, relacionamento e de vidinha que eu já joguei. Pikmin, um jogo de estratégia em tempo real tipo StarCraft, só que com alienígenas fofinhos que te obedecem para recuperar peças da sua nave para você sair do planeta antes que morra. Geist, tiro, terror e quebra-cabeças em primeira pessoa para até 4 pessoas em um jogo que sai possuindo gente, bicho e até máquina para atacar o terror no laboratório e fugir dele. Eternal Darkness. Já imaginou como seria se a Nintendo resolvesse lançar um jogo de terror de sobrevivência sério, sombrio e realista? É essa delícia que deu um passo além do que se espera de jogos de terror e como fazer coisas que só podem rolar em videogame, tipo fingir que o jogo travou. Star Wars Rogue Leader 2 e 3, os melhores jogos de combate de nave que Star Wars já teve. Uma pena que o segundo só tem modo para um jogador, mas concentraram tudo no terceiro com missões para 2 jogadores e missões a pé. Tales of Symphonia, um RPG brabíssimo da série Tales que merecia mais atenção do povo brasileiro e mundial, com um sistema de combate super diferentão e uma mecânica de grupo bem maneira. F0GX, pra calar a boca de qualquer um que duvidava da capacidade dessa criança. É só olhar essas corridas a 2000 km por hora em naves super estilosas em planetas bizarros. E isso só falando de jogos exclusivos. Sim, todos os jogos que falei são exclusivos do GameCube até hoje. Tá, Zelda Princesa do Crepúsculo saiu pro Wii também. E não tinha como falar da minha franquia favorita de videogame, Resident Evil, que teve 6 jogos, 2 exclusivos, o remake do 1 e o 0, que são experiências maravilhosas, um jogo desenvolvido para ele e que era para ser exclusivo, mas não foi, que é o arregaçador de bundas Resident Evil 4, e 3 ports que tem sua melhor versão do GameCube, Resident Evil 2, 3 e Code Veronica X. O GameCube foi absolutamente bem acompanhado. Como ele era bem mais forte que o PS2 em vários jogos, rodam melhor nele do que no PS2 se compararmos os jogos que saíram para as 2 plataformas. E foram vários, tipo True Crime, Nova York e Los Angeles, que foi o mais perto de um GTA que o GameCube teve. Os jogos do Tony Hawk, que são até hoje os melhores jogos de skate que tem na praça. Call of Duty, quando ainda tinha qualidade. Medal of Honor, quando ainda existia. Gun, que é Red Dead Redemption antes de existir Red Dead Redemption. Todos os jogos de Harry Potter, que são absolutamente divertidos. Mega Man pra cacete, Crazy Taxi, Def Jam, Hitman, Mortal Kombat, Need for Speed, Prince of Persia, The Sims 1 e 2, Time Splitters, Sonic é dar com pau, o único Soul Calibur em que você consegue lutar usando o Link, o monte de jogo de Star Wars, Spyro, Splinter Cell, Ghost Recon, Tomb Raider, Turok e mais uma cacetada de jogos. Sério, são mais de 500 jogos na biblioteca desse garotão. Então a biblioteca do GameCube realmente é bem melhor do que a do principal concorrente, que foi o PlayStation 2. Mas a SEGA, depois de largar o Dreamcast, lançou quase tudo pro GC, e ainda teve muito exclusivo incrível e maravilhoso que eu ainda não tenho aqui. E para concluir esse mini especial sobre o GameCube, eu acho que seria interessante contar para vocês a minha história com esse videogame, porque apesar de termos aqui no YouTube brasileiro muitos vídeos comentando sobre vários videogames, a grande parte deles são pessoas comentando sobre os videogames de infância deles, os videogames que eles têm mais carinho, que têm uma afetividade emocional muito grande. E apesar do GameCube ser de fato o meu videogame favorito, né, o meu queridinho do coração, ele não é o meu console de infância. O meu videogame de infância, na verdade, é o PlayStation 1. Ele sim é o que eu tenho as minhas memórias de criança sentado, jogando e tudo mais. E por isso que é engraçado comentar minha história com o GameCube, porque eu conheci ele já crescido, sabe? Assim como a maioria do povo brasileiro, eu não tive contato com o GameCube quando ele era novidade. Na verdade, eu fui conhecer o GameCube quase 8 anos depois dele ter sido encerrado, né? Eu já tinha um Wii na época e tudo mais, só que eu tinha largado ele de mão, já tinha um Xbox e tal, aquele que eu vendi. E eu tava conversando com um amigo na escola ainda, pra você ver, né? Tava conversando com um colega de escola e ele perguntou se eu conhecia alguém que quisesse comprar um GameCube. E aí eu fiquei, o que caralhos é um GameCube? Que eu acho que é a reação mais tradicional que qualquer brasileiro poderia ter a uma oferta de um GameCube. Naquele dia eu fui pra casa e pesquisei o que era um GameCube. Eu vi, eu vi da Nintendo e tudo mais. E aí que eu fui pesquisando um pouquinho mais sobre o videogame, porque na época eu achei engraçado, né? Ele é um cubo quadradão assim mesmo e tal, o controle diferentão. E aí, pesquisando sobre o videogame, que eu percebi, que eu descobri, né, que ele era o videogame que na época tinha a maior quantidade de Resident Evil lançados. Hoje em dia, o videogame que tem mais Resident Evil da linha principal é o PlayStation 4, né? Que
tem Resident Evil Remake do 1, o 0, Remake do 2, Remake do 3, sei lá, mais um relançamento do 4, 5, 6, 7, 8. Só faltou o Revelation, só faltou o Code Veronica pra ter tudo de Resident Evil, assim, da linha principal, né? Mas naquela época era o GameCube, né? Até porque o remake do 1 só foi ser lançado para plataformas que não da Nintendo recentemente. E eu tenho uma regrinha comigo mesmo que é: só compro um videogame se tiver pelo menos 10 jogos que muito me atraem. E eu pesquisei e eu já tinha 6 jogos que me atraíam por conta do meu fascínio por Resident Evil, né? E aí depois eu pesquisei um pouquinho mais e achei outros 4 jogos que me trouxessem a essa plataforma. Um deles é o Eternal Darkness, que eu tenho aqui, o Gun, Harvest Moon e Casa Monstro, que é um jogo da minha infância. Então eu comprei o GameCube do meu amigo e deve ter sido uma cena muito engraçada pra quem é que tava na escola naquele dia, porque parecia uma cena de contrabando, né? Um moleque tirando da mochila um videogame, 3 controles, 11 jogos, vários cabos e passando pra mochila do outro quando ele levava com o jogo. Deve ter sido uma cena muito engraçada de contrabando. E assim que eu conheci o GameCube, foi um console que eu comprei de um amigo meu, que é um amigo meu até hoje, né? E tem isso, é um videogame que eu comprei já grande, já sabendo falar inglês. Então, diferente da minha relação com o PS1, em que eu não sabia falar inglês, né? Eu era uma criança, e como qualquer criança é meio burra, né? Então eu jogava os mesmos jogos sempre, não sabia o que era memory card, não sabia nada de inglês. Então eu aproveitei muito o PS1, joguei ele até fritar, mas não tive aquela experiência de realmente conseguir aproveitar os jogos de verdade, sabe? E com o GameCube não, desde o início já sabia inglês na época que eu tive ele, então eu sempre pude aproveitar os jogos, eu sempre pude ler, entender as histórias que estavam me contando e tudo mais. E além disso, eu aproveitei muito ele, eu aproveito muito ele, porque os primeiros anos em que eu tive ele, os jogos estavam muito baratos, e jogos que hoje em dia a minha coleção vale uma pequena fortuna, porque eu comprei muito jogo bom que na época estava muito barato. Os próprios Resident Evil, cara. Isso aqui, especialmente, né? O Resident Evil 2, 3, Code Veronica 4. Cara, esses jogos aqui, joga no Mercado Livre pra tu ver o preço dessas crianças. Esses dois aqui, hoje em dia, são difíceis de achar. E eu nem consigo acreditar o preço que estão cobrando por essas crianças, porque eu paguei R$80 em cada um deles, que eu comprei lá em 2015. Muitos jogos que eu tenho aqui eu comprei por preço de banana na época, e hoje em dia eles são muito caros. Mas ainda assim, o GameCube é um console muito barato de se aproveitar e que vale muito a pena, porque muitos jogos dele são ótimos e não foram relançados. Muitos dos jogos que eu comentei com vocês, né? Geist, F-Zero, The Eternal Darkness, vários e vários jogos não foram relançados, e apesar do console em si não ser tão barato assim, muitos jogos bons são fáceis de achar, são relativamente baratos, e desbloquear ele é muito tranquilo. E se você só quer realmente ter a experiência de jogar, é muito tranquilo fazer isso, né? E os jogos da Nintendo, né? Então os Smash Bros, Mario Kart são fáceis de achar. Então eu acho que esse é um console que vale a pena ser explorado hoje em dia. Tem muita coisa boa. Ele não é tão velho a ponto de ser horroroso de se assistir, ser injogável, mas não é novo bastante pra você achar que é só mais um jogo qualquer, né? Você vai precisar de um tempinho pra se acostumar com aqueles jogos, mas a tecnologia que é usada nos jogos é muito gostosa, é uma época muito boa dos videogames, e eu acho fascinante ter um videogame não tão recente, especialmente eu que não tenho um PS4, não tenho um videogame atual, assim, eu não tenho PS5, Xbox, Switch, nem nada. A minha namorada tem um Switch, então de vez em quando eu consigo ver as novidades no mundo dos videogames, mas o mais recente que eu tenho aqui é um PlayStation 3. E ter sempre esse pedacinho do passado comigo sempre, e ficar investindo, comprando joguinhos, sempre que eu posso eu pego um joguinho por mês e tal. Agora que eu já peguei os jogos caros que eu tanto queria, agora eu posso finalmente comprar joguinhos baratos e tal, umas coisas mais simples. Mas é isso, essa coleçãozinha que eu tenho aqui de GameCube, cara, muito me agrada, me dá muito gosto. Especialmente porque eu tenho todos os Resident Evil que eu queria, né? Todos os Resident Evil. O meu sonho de consumo do GameCube são os Resident Evil, eu tenho todos eles aqui. Então, eu fico muito contente com isso, e eu espero que você tenha ficado interessado em conhecer, pelo menos, e ter um mínimo de curiosidade sobre o GameCube. Não quero que você gaste seu dinheiro que você possa não ter comprando esse videogame antigo, né? Compre suas coisas, alimente sua família, não passe fome por conta de videogame ou por lazer. Mas, se você tiver um tempinho, pesquisa, vê uns vídeos no YouTube e tal, baixa um emulador, dá um jeito de conhecer essa criança que é muito desvalorizada, muito subestimada, mas que é um ótimo videogame. E se você tiver oportunidade e disponibilidade, bom, pensa se vale a pena, né? Até porque GameCube, se ele tiver em bom status, vale uma boa grana, você consegue revender ele depois.
Então, é isso. Espero que você fique interessado com esse maravilhoso mundo dos videogames antigos. Tenha gostado desse vídeo, então, por favor, se você gostou, comenta aí, por favor. Se você não conheceu o GameCube e ficou interessado, comenta, por favor. Deu bastante trabalho gravar todas essas jogatinas e tudo mais. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo no próximo e falou!